tudo bem? Olha, duas coisas importantes antes de começar a cozinhar junto hoje à noite, mais uma vez, né? Primeira coisa, bom, acho que vocês perceberam, gosta, sempre eu falo do desperdício, né? Ver como a gente pode reaproveitar da comida, das coisas que podem sobrar, enfim. Eu recebi outro dia um monte de champignon, e não é só para mim, um monte de champignon portobello e champignon de Paris. E o que acontece? Quando você não usa o champignon, você sabe como que faz, né? Mesmo na geladeira, ele vai começando a mudar de cara, né? Ele não fica tão bonito, tão fresco. Ou mesmo, às vezes, os próprios produtores têm problema também com o champignon, que aconteceu aqui, aliás, né? Então, você vê, por exemplo, um portobello bonito, pequenininho, esse dá para vender, dá para usar desse jeito, tá perfeito. Olha, um champignon de Paris, bonito, também, os pequenos, bonitinhos, estão perfeitos. Agora, quando ele começa a crescer, ou envelhecer, ele começa a ficar mais feio, e fica assim. Então, muitas vezes na cozinha a gente nem consegue mais usar, porque fica muito preto. Então, eu tinha muito desses champignons, né, que estão aqui atrás de mim. Então, o que eu fiz? Para não perder, justamente, porque acontece, porque eu quero aproveitar desses champignons. Tem um sacão desse jeito, desse tamanho, que eles me deram. Eu não quero, porque o sabor é o mesmo, vai ser o mesmo. Então, o que eu fiz? Com uma faca, bem devagarzinho, eu tirei toda essa parte preta com a faca. Olha, ela sai, hein? Você veja? Olha assim, ela sai tudo. Dá um pouquinho de trabalho, mas você consegue tirar. Hein? Então, é isso que eu fiz nos meus champignons que estão aqui. Ó. Limpei todos, eu tirei tudo, é igual a esse, tá? E isso acontece por qualquer champignon, hein? Você vê champignon de Paris, olha pequenininho, estão cheinho, durinho, bonitinho. Olha, se eu abro, você vê que não tem essas lâminas dentro. Eu abro uns mais velho, olha, começa. Hein? Então, pelo tamanho, já vai mudando e o frescor do champignon. Agora, bom, sobrou, eu não vou jogar no lixo. Eu não quero jogar no lixo. Né? Então, pensei, o que eu vou fazer com esse champignon? Um pouquinho feio, realmente. Então, vou fazer uma sopa de champignon, uma creme de champignon. E, segunda coisa que eu quero falar com vocês, desde o início que eu estou com vocês, aliás, eu falo muito de técnica. A gente, no lugar de aprender a receita, a gente tem que aprender técnicas. Então, na verdade, eu diria que essa sopa, essa creme de champignon, vocês já fizeram. A técnica vai ser a mesma que aquele que eu fiz com couve-flor, creme du Barry. Você lembra? Porque a técnica para fazer um creme de champignon vai ser igualzinho àquele do creme du Barry, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, não sei se você se lembra, eu fiz como se fosse um roux. Então, vou fazer hoje à noite, estou vendo minhas quantidades, eu vou fazer por 2 litros. 2 litros. É assim que você fala ou assim? 2 litros de potágio. Então, vou colocar 100 gramas de manteiga, por enquanto aqui, e eu vou cortar no alho poró. O alho poró é bom de usar a parte branca, né? Mas a parte branca está linda. Vamos cortar. Gente, a manteiga está derretida, quase derretida, nem precisa esperar mais, né, para não cozinhar essa manteiga. Não estou fazendo um beurre noisette, uma manteiga noisette, avelã, como faz o então. Eu vou mesmo abaixar. Essa operação é para suar, lembra? É lenta. Não é para fritar o alho poró na manteiga, de jeito nenhum. Evaporar a água de vegetação do alho poró e fixar o sabor pelo intermediário da gordura, que é uma das propriedades dos lípidos, né? Que nesse caso é a manteiga. Por isso que a gente usa bastante manteiga. Não é bastante. Não acho. Né? Não acho. A quantidade é certa sempre, é isso. O troço de bistrô, né? Eu tenho lá também, na lojinha, caldo de galinha. Como ele é muito concentrado, eu sei que ele é muito concentrado, eu vou colocar metade de caldo de galinha e a metade d'água hoje à noite, hein? Para fazer 2 litros. Olha, agora está já quase pronto, olha, você veja, olha, está pronta, hein?
O aroporô ficou bem, quase transparente, mas você veja que a manteiga não é para fazer uma manteiga cozida, de jeito nenhum. E agora eu vou fazer o meu famoso roux, vou jogar a farinha. Essa é a técnica da sopa creme, creme. Se você faz amanhã uma sopa de tomate, um creme de tomate, vai ser de novo a mesma técnica. Do interesse de aprender as técnicas, gente. Estou assistindo um pouco, mas eu acho que a cozinha é isso, antes de tudo é técnica. Depois a gente fala receita e depois a gente começa a falar criação. Então a gente sabe fazer, então a gente sabe executar as boas técnicas. Aí você pode ter um embasamento e você começa a poder criar. Como eu falo com meus meninos na cozinha, uma casa que não tem fundação, se tem chuva ou vento, infelizmente o que acontece era cair. Eu diria que a cozinha é a mesma coisa. Se não tem técnica de base, não adianta criar. Vamos criando em cima de alguma coisa. Os arquitetos fazem a mesma coisa. O famoso arquiteto que vai fazer uma casa maluca, linda, maravilhosa, com certeza que ele entende tudo as bases da fundação da casa. Se não essa maravilha, o que ele vai fazer? Ele vai cair. Cozinha é a mesma coisa. Agora a gente vê que a farinha cozinhou. Está mais branquinha. E pelo cheiro, de novo, tem esse cheirinho de biscoito. Demora um pouco e tem que fazer com muita calma, muita calma. Então lá tá pronto para poder receber o líquido. O que eu vou fazer? Colocar a minha caldo de galinha. Caldo de galinha. Você pode fazer em casa, pode fazer a quantidade maior, não fazer nem eu, você congela. Faz seus pacotinhos. Vou diluir, começar a diluir essa farinha. Diluir bem, eu aproveito, como tem pouco líquido por enquanto, é mais fácil para ver o que eu estou fazendo, gente. Vou completar com água, tá? Para fazer meus 2 litros. Vou guardar um pouco e eu vejo depois o que acontece. Eu vou já pôr meu elemento principal. Elemento principal, o que é hoje? Outra vez, se você lembra bem, eu coloquei couve-flor. Hoje eu vou colocar champignon. Nem preciso quebrar, cortar, porque vão quebrar sozinho aqui lá dentro. Cozinhar, vou colocar sal. Colocar sal. Eu vou colocar, depois já colocar, vou colocar leite. Leite. Uns 150, 180 gramas de leite. Para deixar ela mais clarinha. E olha, vocês vão ver que o champignon, depois da cocção, vão diminuir a 80%. Estou já pensando no acompanhamento da minha sopa. Ele vai ser um acompanhamento que tem que ser champignon, é um creme de champignon. Não vou começar a inventar e colocar outra coisa que o champignon lá dentro. Se é champignon de Paris, pequenininho, fica bem branquinho. Tirando isso aqui, é onde que a gente vê já as lâminas mais pretinhas, que é a maior. Então aqui o que eu vou fazer? Muito simples. Essa é uma outra técnica também. Cuisson de champignon à blanc, que a gente chama. À blanc, quer dizer branco. Um pouquinho d'água, olha, quase nada de manteiga. Eu vou colocar muito pouco também de suco de limão. E eu vou ferver. Colocar um pouquinho de sal. Voilà, vou ferver. Quando vai ferver, olha gente, olha só. Você lembra que eu tinha muito champignon? Olha, sobrou nada. Um pouquinho d'água, porque o champignon vai soltar muita água, vocês vão ver. Manteiga, um pouquinho de suco de limão e só. Cuisson à blanc.
A gente vai reutilizar essa técnica com certeza com outras receitas. Tenho certeza. Pronto, ó, alguns minutos, olha a quantidade de água. Agora você veja, ó, você entende porque eu coloquei tão pouca água. Ele ficou bem branco, bem branquinho, porque eu coloquei o limão. Então agora é só reservar. Tá lindo, né? Tá lindo. Ó, olha isso. Olha como tá bonito. Né? Lindo, champignon. E o sabor também tá, tá incrível. Isso é muito bom. Eu diria quase a hora, na verdade, porque a gente vai ver agora mesmo como vai ficar nosso creme. Hein? Tem que ser um creme, hein? Gente. Consegui, vou falar a verdade para vocês. Hein? E usei o liquidificador, porque só no mixer os pés do champignon não passavam dentro. Então peguei o liquidificador, passei tudo no liquidificador, ficou perfeito. Hein? Então, agora terminou, eu vou colocar uns 120 gramas de creme de leite aqui lá dentro. Também não tem obrigação, né? Vamos dizer que é o lado gastronômico que eu chamo. Ah, agora ficou, olha como ficou bonito. Olha essa cor, né? Da champignon mesmo. Olha, eu gostaria, não sei se vocês conseguiram ver no celular, mas olha o creme. Esse creme, esse é um verdadeiro creme. Sensacional, sensacional. É mágico, gente. O que eu vou fazer? Eu cozinhei esse champignon para colocar por dentro. Eu não vou perder nada. Essa cocção aqui, vou por dentro. Se tem um pouquinho de limão, vai trazer um pouquinho de acidez do nada e vai ficar maravilhoso. Olha. Aí, olha como ficou. Olha o creme de novo. E hoje à noite a gente vai. Estou com fome, então vou usar uma sopeira maior. Uma sopeira bem maior. Eu fiquei muito feliz do resultado, gente. Muito feliz, muito feliz. Eu achei lindo, super natural. O sabor está incrível. Aroma de champignon. Parece que estou andando na mata, na minha região, nas montanhas da Haute-Savoie. A gente tem bastante champignon, né? Incrível, incrível, gente. Aí, olha isso. Ok, lindo. Ok, olha só. Vou pôr um pouquinho de champignon. Vou sabuzar um pouco, né? Aí, tá bom, né? Não, abusa isso. Imagina quando vocês vão degustar até o creme na boca e você vai encontrar um pedaço de champignon. Vai ser uma... Acho que eu posso fazer no bistrô, isso só para no inverno. O que vocês acham? Dá para fazer, né? Dá para fazer, vai ficar muito legal. Creme de champignon, de novo, usei exatamente a mesma técnica que o creme du baril outro dia. Estou feliz de mostrar como que a gente pode aproveitar também desses produtos. E realmente o resultado está sensacional. Gente, grande beijo para todo mundo. Estou muito contente mais uma vez compartilhar essas coisas com você. Fica bem em casa e se cuida. Tchau, beijo.